Salve nação, saudações rubro-negras. Cara, eu poderia estar aqui bem feliz, né? Mas não estou, tá? E não é por causa do jogo, é por causa da lesão do Arrascaeta. Ele fraturou a clavícula direita e agora a gente não sabe por quanto tempo ele vai ficar fora. Vamos rezar, orar por ele, que Deus abençoe a saúde dele, que ele possa voltar o quanto antes, o mais rápido possível, né? Falando do jogo, cara, 1 ponto na Argentina, eu já tinha falado aqui nos vídeos anteriores que 1 ponto lá era bom, né? Se ganhasse seria excelente, mas 1 ponto manteve o Flamengo na primeira colocação do grupo com 7 pontos, o Estudiantes tem 5 e daí temos os outros 2, né, que ainda vão jogar na rodada, tá? A gente não sabe como que vai ficar depois. Mas o Flamengo, em 3 rodadas, tem 7 pontos e é o líder do grupo A. E agora vai jogar 2 jogos em casa e 1 jogo fora, né? Então o Flamengo tem tudo para ficar na primeira colocação do grupo A. A péssima notícia foi a lesão do Arrascaeta. E a arbitragem foi horrível, horrorosa. Para quem acompanha o meu canal, os canais, eu falei desse árbitro aqui, não gosto dele, esse cara é ruim, é fraco. E deu no que deu, né? 2 expulsões para o Estudiantes e ele nem amarelo deu. Passou a mão na cabeça dos caras, meteu a mão no Flamengo e prejudicou o Flamengo, né? Vamos lá para o vídeo aqui do Linha de Passe. Link na descrição como créditos, canal ESPN Brasil. Deixa o like aí para me ajudar, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Tamo juntos. Cadê? Voltamos e vamos ouvir José Boto, porque talvez ele fale sobre a situação do Arrasca. Ele vai passar por exames amanhã ainda, mas talvez ele adiante alguma coisa aí pra gente. Vamos lá. Tudo bem? Só falar aqui um pouco do jogo. Nós estamos ali dentro com uma série de jogadores cheios de hematomas, todos parece que vêm de uma guerra e não de um jogo de futebol. A agressividade é uma coisa, a violência é outra. E os árbitros, não sei porquê, na Argentina, conduzem os jogos de uma forma diferente. Há 2 lances, claramente de expulsão, que ele deixa para trás, e isto é impossível jogar assim. E a Conmebol tem que ver como é que os árbitros apitam aqui na Argentina. Porque eles apitam de uma forma aqui, e fora daqui apitam de outra forma. Isto não tem nada a ver com a outra equipa fez o jogo que lhes deixam fazer, sempre apoiada pelo público. É difícil jogar aqui, eles têm uma boa equipa, mas os árbitros não podem deixar que isto aconteça, que isto é violento. Se vocês virem a nossa equipa ali dentro, parece que vieram de uma guerra. E é um alerta para uma competição que é a maior competição da América do Sul, não ter este tipo de arbitragem só num país. Está ok? Como é que foi a recepção com a Arrascaeta depois dos exames, a fratura confirmada, a infelicidade que ele teve? É uma infelicidade grande. Há um tempo de recuperação que pode pôr em risco o Mundial, mas pronto, vamos ver. Há sempre recuperações mais rápidas do que outras, mas é uma infelicidade muito grande, não só para nós, porque é um jogador muito importante, mas também para ele em ano de Copa do Mundo. Tá? É isso que eu falei, cara. Ele pode ficar fora da Copa do Mundo, a gente não sabe o tempo de recuperação. É uma lesão grave, né? Cara, que falta de sorte. Cair daquele jeito, né, galera? Vocês viram o lance, cara? Poxa vida, que tristeza, viu? Só lamento. Não é isso. Agora que ele apite e cumpra as regras, é a única coisa. Ele já é a segunda vez que nos apita aqui a segunda ou terceira vez que nos apita na Argentina, e os árbitros têm um comportamento fora da Argentina completamente diferente do que têm aqui. Tá? Es una cuestión de ser perjudicado, es una cuestión de la forma como se deja. Una cosa es agresividad, que es una cosa que hace parte del fútbol, otra es violencia. Y por ejemplo, ese lance con Bruno Henrique, si Bruno no tira la pierna, podía poner una lesión muy grave. Y el árbitro no da amarillo, y no da amarillo ¿por qué? Porque era el segundo, ¿no? Bien, ¿no le pareció poca adición? 4 minutos nada más del partido. 4 minutos? Sí. Sí, no sé cuánto, pero podía ser más, eso sí, podía ser más. Pero 2 expulsiones, ¿eh? ¿2 expulsiones? Sí, estamos ahí por detrás de Enjoyal, esa, ¿no? ¿Ah? Y, pero los equipos brasileños también a veces, ¿o no? Sí, es verdad. Virou. A imprensa argentina, ela se finge de boba, né, cara? Ela não é transparente, né? Você viu ali? Era 2 expulsões mesmo.
Eu achei que ele ia falar do Arrascaeta, ele só falou do Arrascaeta porque foi perguntado sobre. O negócio era outro. Não teria falado do Arrascaeta. Mas a gente tem a gente separou 2 lances aí, né, Silvani, aqui no comando das picapes hoje. Pra gente mostrar, é verdade, Silvani, agora daqui pra frente direto, né, Silvani? Porque o Dimas realmente abandonou o barco. Abandonou? Abandonou completamente o barco. Foi viver outros amores aqui na empresa. É o seguinte, partiu em busca de novos desafios. O texto do LinkedIn. Está em outro patamar. Está em outro patamar. Olha que coisa maravilhosa. Está em outro patamar, justamente. Está em outro patamar agora, né? Justamente hoje. Mas continua nos ajudando muito. Ele não larga, está no coração dele. Temos o lance aí, Silvani? Vamos lá? Das reclamações aí do Boto? Vamos lá. Eu queria começar falando do jogo, mas já que o Boto falou disso aí, vamos embora. Pedido de pênalti. Vamos lá. Atenção. Quero saber se ele tem razão ou se ele não tem razão de reclamar desse lance aí. Foi pênalti no Bruno Henrique? E aí, você que é um anti-pênalti, ô Birna? Você que... No Royal, né? No Royal. Não foi. Não foi pênalti. Royal. Perdão, falei Bruno Henrique no Royal. E aí? Olha aí. Não, aí foi agressão. E esse outro aqui já foi agressão, ó. Quer ver? No Royal. No Royal. Perdão, falei Bruno Henrique no Royal. E aí? Olha aí. Os 2 técnicos foram expulsos depois da confusão, né? Esse ângulo melhor pra gente ver. Vamos lá. Então. Você envolva vocês. Vai lá. Chato. Seja você, vai. Papel do chato. Pra mim. Ele chuta o chão. Oi? Ele chuta a grama. Então, mas aqui no Brasil marcam. Aí não é pra marcar, eu acho. Calma. Não, tem um contato da perna com a perna. Eu acho que tem um choque pé com pé ali. Mas isso eu não vejo esse choque pra pênalti. Eu também acho. E eu gosto de pênalti. Os repertórios são... Eu acho que assim... Os reis dos bancos. Eu acho que a gente tem a emenda calçada. Acabou, Se o calçado exatamente. falou pênalti, a gente não precisa... Você também é fã, não vai jogar nas costas do calçado. Você também adora o pênalti. Por exemplo, eu achei absurdo desmarcar o pênalti do Arsenal hoje. Achei absurdo. Achei absurdo. Eu não. Pois é. Então. É que eu não sou calçado. Eu sou o contrário, cara. Mas isso aí, pra mim, tem um toque, os dois estão correndo, tromba pé com pé ali, e olha lá, os dois estão Os correndo. brasileiros já pegam. Agora. Não é um contato para produzir Agora, a outra reclamação, a gente vai mostrar o lance que ele reclama do Palácios, porque se mostrassem, aí eu acho que é plenamente justificável a reclamação. Aí depois... Isso não pode. Isso é se o goleiro empurra, o outro vem e termina o serviço. Aí o Boto tá certo. Porque assim, o árbitro... Deixa o Boto sabe. Mas era para expulsar aí? Não, mas é o seguinte, cara, você não pode deixar um empurrar o outro e na beira do campo. E não acontece nada. Porque se ele tem o segundo amarelo... Porque você vê que o Boto ali na saída, na última, ele fala assim, do Emerson Royal, aquela não era para expulsão? Aquela era para expulsão, era para expulsão. Dá uma olhada. Eu não vejo a falta. O que isso acontece na sequência, para mim não pode acontecer. O goleiro não é para empurrar o jogador, o outro não é para dar sermão e cutucar ele no chão e tal. Aí o árbitro, nesse ponto, o Boto tem razão. Os caras vêm e não apitam mesmo e tá tudo certo. Vamos seguir então pro outro lance, que é a outra reclamação do Boto também. Então, nessa reclamação do pênalti, a reclamação da expulsão. Não foi pênalti, nem foi expulso. Agora. Essa pra mim não tem justificativa. Essa daí é pra vermelho direto. E o cara já tinha amarelo e o árbitro nem o segundo amarelo não deu. Ou seja, é um vagabundo. Já tendo amarelo uma entrada dessa, cara, ele é o famoso chegou pra levantar o Bruno Henrique, né? Essa aí, assim, não tem explicação realmente não ter o amarelo aí, cara. Dá uma olhada. Ó, chegou no meio. No meio. Ó, olha isso, ó. Tanto que ele dá um salto. Isso, pulinho. E ele vem de cima. Olha lá. Ele vem pra pegar. Meu Deus. Aí não tem nem discussão. Aí dá razão pro Boto. Então, não, tem que dar razão. Tá certo. Isso eu aí. acho, assim, eu sempre digo isso aqui, pra mim é uma arbitragem bem contaminada, sempre. Né? Não tô falando que ele não é o cara que... Não é o roubo. É o cara que entende as pressões de onde ele está apitando. Isso vale aqui, vale na Argentina, vale em todos os lugares. Acontece aqui também. Entendeu? Não é o árbitro que vai para apitar o que acontece.
Ele vai, olha para a camisa, olha para o público, olha para ver se dá para sair, se tem uma ambulância perto, se ele vai ter que usar o camburão, se tem alguém ameaçando, colado no alambrado. Quer apostar quanto que se o jogador do Estudiantes não tivesse amarelo, o árbitro já tinha vindo com cartão amarelo na mão? Só porque ele tinha, o cara não deu. Só pra não expulsar, né, cara? Então eu não vejo arbitragens assim, do cara que vai lá para apitar o que acontece. Esse lance é inadmissível. É impossível você apitar futebol dentro dos critérios mais ou menos atuais, achar isso um choque comum. E o árbitro tá perfeito ali, hein? O árbitro tá muito Não, ele tá em cima do lance. Tá em cima do lance. Não dá nem pra falar que O não que pega viu, muito né? é esse pulinho que É, o cara dá. exato. Aliás, eu quero só fazer, assim, Mas ele pula para o cara não quebrar a perna dele, né? obviamente estava na transmissão do jogo Sim, do Palmeiras, claro. não vi o jogo, tô vendo os lances É. pela primeira vez, inclusive vou poder acionar a emenda Glória Pires para falar do Prefiro jogo. não opinar. Prefiro não opinar porque eu não vi o jogo, mas assim, para mim, nesse caso, não tem discussão que era vermelho e tô com o Calçade no caso do Aliás, pênalti. a gente tem não alguns houve lances pênalti. da Comebol, né? Tem o próprio lance do Plata, no jogo contra Vermelho o no Pulso. segundo amarelo. Que era para ser expulso, não foi. Tem um lance na Sul-Americana em que no Boston River que o jogador arrebentou. O Bobadinha arrebentou, teve que tomar ponta, não conseguiu jogar. Foi. Da cara do árbitro. Os árbitros da Comebol nessas entradas e algumas jogadas têm sido bem assim, Não dá. generosos, guardando o cartão com quem faz a jogada mais brusca. A gente pode ver o jogador do Flamengo, ele tenta evitar o contato, porque ele vê que vai ter o contato. O jogador de Estudiantes não tenta evitar o contato, ele chega com uma força de imposição para intimidar o jogador do Flamengo. E aí, desculpa, cartão, não tem que discutir, tinha amarelo. A fala do Safo, ele já sabe o que ele tem que fazer para evitar a lesão. Porque se ele vai para disputar ali, ele O cara machuca que feio. vem, na hora que ele dá o salto, o jogador dos Estudiantes, e ele vem de cima, é um cara que se você vai chutar, você vai pegar a sola da chuteira dele. Quer dizer, então, assim, o árbitro tem elementos que o VAR pode chamar para vermelho direto. O VAR poderá chamar para um segundo amarelo. No momento, não. Então o VAR entendeu que não era vermelho direto. Aliás, não, né, Calçado? Só vai poder chamar se ele der o segundo amarelo e para retirar. E aí ele considerar um erro. Vem que nem um trem Ele desgovernado em tá com cima o pé do por Bruno cima. Henrique, cara. Pelo amor de Deus. O próprio jogador do Estudiantes, ele tem um certo medo do contato com o Bruno Henrique, só que o Bruno evita o contato. Exatamente. E ele entra com o pé Podia ser para se muito proteger, pior. desculpa. Podia ser muito pior. Correu o risco, cartão, não é? E essa queda aqui é só para... Lógico. Miguelito, né? Malandragem. Assim, e esse é um erro da nova época. É o seguinte, se o cara tem amarelo e geraria uma expulsão, eu acho que ele tinha o direito de chamar. Porque a gente está falando de algo que muda o jogo. Você mantém disciplina e muda o jogo. Sim. Né? Temos mais um lance envolvendo o Emerson Royal. Então vamos lá. O primeiro lance não foi pênalti, o segundo lance era para ser expulso. E aí, olha agora, ó. Tesoura por baixo no Emerson Royal. Amarelinho. Não, é engraçado. No campeonato aqui, o Carrascal foi expulso por dar uma tesoura por trás, né? Olha o que o cara fez com o Royal e não foi expulso. Fiz Mas nada. ele nem reclamou, saiu andando porque o Saiu amarelo ficou satisfeitíssimo barato. com o cartão, Pô, amarelo, Então, pô, eu tá saio bom, feliz. né? Deixa eu Não, por que eu fiz? Olha aí. né? Deixa eu sair com o amarelo que eu tô no lucro, pô. Não vou nem reclamar, vou embora. Não tem disputa de bola, Cara, né? Não tem, vai só no jogador do Flamengo, vai com um lance que corre risco, no critério do futebol atual, no padrão de hoje, é cartão vermelho. isso aí é vermelho. Dentro do critério que tava o jogo, ainda Aí não. que bom que deu amarelo, pelo menos. Falando, ele sai de boa, ele sai feliz da vida, só amarelo. Ó, olha isso, ó. Tem disputa de bola. Nossa. Tesoura sem podia quebrar disputa, a perna dele. Bem atrasado. Caçou. Era pra ter sido expulso mesmo. Quando os caras são chatos, né, dirigentes chatos, vai lá só pra fazer barulho e tal, etc., a gente fala, mas quando tem razão, tem razão. Os dois lances pra expulsão, pelo menos a minha opinião, acho que vocês também. Acho que não. Né? Os dois lances claríssimos de expulsão, uma permissividade da arbitragem absurda, né? Absurda. Agora, tá só... Vamos lá, é o terceiro... E aí, torcedor, Flamengo foi ou não foi roubado? Comente aqui, cara, eu quero saber. Foi ou não foi? Seja sincero. 2 expulsões e o cara não expulsou ninguém. Puta que pariu. Ele expulsou o Jardim. Leonardo Jardim ele expulsou porque reclamou.
Mas aí um cara desse que quase quebra a perna do jogador, ele não expulsa. E o VAR, cara, tava dormindo? Será que não tinha VAR? É um absurdo, né? Jogo, mas está no começo a Libertadores. Vamos ver qual vai ser a postura da arbitragem nos próximos jogos envolvendo Brasil e Argentina, dependendo do Eu árbitro. duvido que na média Isso da maioria aí- dos jogos, quando chegar o mata-mata, Não é, assim. não é possível que isso seja Pode tratado de acontecer forma no lance normal. Aqui, no geral, eu acho que vão ser mais rigorosos. E o pior é que é o seguinte, os caras vêm fazer, eles vão pro jogo, fazem esse tipo de... Isso daí, essa operação e tudo certo. Então, e aí o Estudiantes sai no lucro. Porque quem está brigando pela primeira colocação no grupo do Flamengo e Estudiantes. Se o Estudiantes tem 2 jogadores expulsos, o jogo da volta já são 2 a menos, já tem que mexer, já vai atrapalhar, vai prejudicar e tal, etc. Quer dizer, você passa o pano ali... E para mim o ponto é assim, não é nem de ter árbitros que sejam mal intencionados, esses árbitros são condicionados pelo ambiente. Sim. Por exemplo, ontem o Boca teve uma expulsão no fim do primeiro tempo. Sim. Que duvido muito que acontecesse na Bomboneira. Numa situação igual. Esse árbitro aí, então, Não, nossa esse senhora, esquece. aquilo lá é... Os de Libertadores, assim, eles deveriam ser capazes de se condicionar menos pelo ambiente, mas não são, né? Sim, sim. Eles apitam aquela coisa, eles apitam para ir tranquilos pro hotel muitas vezes, né? Sim. E uma situação hoje que, com 2 a menos, né? Vai lembrar, o Piero Mas apitando, 43º jogo dele de Libertadores, ele deu 10 cartões vermelhos em 43 jogos. 10 cartões vermelhos em 43 jogos? Sim. Pô. E não deu hoje por quê, né? Não deu pra entender. Pois é, né? É um número alto de cartões vermelhos, hein? Não Se fosse o jogador do Flamengo fazendo essas faltas aí, ele tinha expulsado e não tava nem aí, né, cara? Árbitro vagabundo, né? Caseiro. sei porque hoje ele foi... Quase com a cada 4 jogos. Né? É um número considerável, considerável. Bom, com 2 a menos o jogo ficaria mais fácil para o Flamengo, né? Poderia ter vencido, mas vamos lá. E sobre pênaltis, ele deu 13 pênaltis também nesses jogos, tá? Perfeito. Mas vamos lá, independentemente das expulsões, por que hoje não deu para sair com a vitória se o Flamengo ainda saiu na frente? E claro, time naquele rodízio Misto. que o Leonardo Jardim tem feito, embora alguns jogadores nas Copas, no caso a Libertadores, ele tenha mantido no time principal, né? Se a gente pegar, a gente pode até discutir isso. É que o rodízio do Flamengo você nem sente, né? O rodízio do Flamengo é brincadeira, Tamanho nível, né? É outro Obrigação de fazer. É outro nível. Você tem um jogo como esse, tem o Luiz Araújo, né? que faz o gol. Titular, que inclusive faz o Por gol. que que ele não poupou o Arrascaeta hoje, meu Deus do céu? Por que que ele não começou o jogo com o Carrascal, cara? Agora o Arrascaeta tá quebrado agora. Eu achei o primeiro tempo do Flamengo muito maduro, né? Sofrendo pouco, assim, obrigando os Estudiantes a jogar praticamente só a base de cruzamentos, né? E na maior parte do tempo sem grande perigo. A jogada do Bruno Henrique no gol é brilhante, né? Ele praticamente faz tudo, né? Ganha o duelo individual, deixa o famoso faz e me abraça ali pro Luiz Araújo. Mas aí no segundo tempo achei que o Flamengo aceitou mais o tiroteio, né? E aí não é que levou azar, né? O Muslera tem um mérito gigante também de fazer uma defesaça praticamente no lance antes do Estudiantes conseguir o gol, né? Que é um gol ali que o Rossi ainda faz uma defesaça. O segundo tempo foi um jogo muito bom, né? Os dois goleiros brilham, né? E aí o VAR ajuda a esclarecer que a bola entrou, porque aí depois, se a bola não tivesse entrado, tem falta no Rossi, né? Então era importante você ver se a bola entrou ou não. Nessa Exatamente. primeira jogada já. Sim. Porque aqui, ó, o Rossi toma a posse da bola e depois ele se empurra a bola para dentro. Mas aí a conclusão foi de que a bola já tinha entrado. Aí os dois times tiveram a chance de ganhar o jogo pra mim. O Flamengo tem uma bola no final que ele tem a chance de ganhar também. O jogo ficou mais aberto. Mas, assim, 7 pontos, 2 jogos para fazer em casa. O Flamengo tá nessa briga por ser o melhor geral. O Flamengo tem condição de vencer os últimos 3 jogos, bater 16 pontos e ser o melhor geral. Só para ficar claro, o Flamengo, a gente está discutindo antes, né, debatendo a questão das faltas. O Flamengo fez 5 faltas no jogo e o Estudiantes fez 15. Fez o triplo, fora aquelas que ele não marcou, porque o padrão dele estava muito alto para falta. Imagina para vermelho e amarelo. O Flamengo tem com o Leonardo Jardim uma característica, não que não o exibisse um jogo vertical quando necessário, né, transição muito rápida, mas isso se aprofunda com o Leonardo Jardim. O que eu entendo é que
é preciso saber, quando você tem um Arrascaeta, Samuel Lino, Bruno Henrique, Luiz Araújo, é preciso também saber controlar um pouco mais a bola, um pouco mais adiantado. Não é só baixar para sair, baixar para sair, baixar para sair. Vamos tirar um pouquinho a velocidade do jogo. Claro, você tem vantagem. Senão o jogo fica nessa dinâmica que não é legal pro Flamengo, que tem todos os recursos, não dá nem para comparar. E lembrando, né, galera, o Flamengo teve a chance de fazer o segundo gol e no contra-ataque eles empataram o jogo. O Bruno Henrique perdeu um gol que não pode perder, cara. E depois, no rebote, o Luiz Araújo chuta em cima do goleiro também, né? A qualidade. E o Leonardo Jardim tem que trocar mesmo. Cara, imagina o seguinte, né? O que o Abel acabou de falar faz todo sentido quando ele fala que o time não tem tempo para se recuperar. E não tem. Porque quem está em casa no sofá não vai sair da Argentina para vir para São Paulo. Já está. Eles têm. Você tem que ir lá, um jogo como hoje você acha que o cara deita e dorme. Ele demora para dormir, aí amanhã volta, às vezes treina antes, às vezes sai sem treinar, para treinar tarde ainda. Então, assim, isso não é tão simples quanto parece. Vai se adaptando, nunca é o ideal. Não é o ideal. Mas o Abel prefere manter o time lá com aquela formação. O Flamengo, você imagina você administrar um grupo quando o Luiz Araújo não entra nunca para jogar. O Bruno Henrique não entra, só joga o Pedro. Vira o até um Carrascal problema, não né, entra, Calçade? não entra Carrascal, não entra ninguém, cara. Aí o Saúl fala, pô, eu não vim fazer o que aqui? O Jorginho e o menino, o Everton Araújo está jogando muito bem, ainda tem o Pulgar. Cara, o Everton Araújo foi Royal... titular nos 3 jogos da Libertadores. Por méritos. Então, por méritos. Claro que está sem o Pulgar, aí hoje estava sem o Paquetá. Então, se você se não tomar cuidado com esta qualidade e usar, e aí ele pode usar no Brasileiro, usar na Libertadores e tal, ele não, vai ser insustentável. Não é só para desfrutar do benefício da rodagem, mas para não ter o prejuízo da insatisfação dos jogadores. Que mexe também. E na hora que você precisa, o cara tá... Você precisa não rodar. É assim, cara, porque ele pode... Há qualidade para rodar. Às vezes tem time que você não tem qualidade, o coitado do treinador, quando roda, é um desespero. No caso do Flamengo, não é. Senão, esse papo nós já cortamos aqui. Esquece, não. Vamos discutir o elenco do Flamengo. Tal, cara. Isso aí não dá. Que é isso? Ainda é melhor do que o do ano passado. Do que desse mesmo período do ano passado, que aí chegou o Lino e está bem, chegou o Paquetá. E o Leonardo Jardim administra bem isso para poder ter no Brasileiro, na Libertadores, equipes com capacidade física de responder à intensidade do jogo. Ele pode. Aliás, acho que os dois lados de campo, o Luiz Araújo foi bem, o Samuel Lino de novo, já tido bem contra o Medellín, fez uma bela partida, Bruno Henrique também. O que está me chamando um pouco a atenção, e é normal, porque os times não treinam, ou quase não treinam, é que para um time do Leonardo Jardim, a transição é bem feita, quando tem a bola, mas a marcação ela não é ruim, mas ela não é consistente, principalmente dos lados, como os times dele costumam fazer, para recuperação de bola e transição. Eu acho que isso é uma questão de tempo o Flamengo ter isso com mais regularidade bem executado. Eu acho que é por isso que o Flamengo tem, às vezes, sofrido um pouco. Num jogo como esse, o Estudiantes fez o que o Cerro fez, tornou o jogo físico, tornou o jogo bruto, só que mais bruto que o jogo do Palmeiras com o Cerro e no nível técnico melhor do que o Cerro tem. Sim. Né? Eu não sei o que você acha, nunca em níveis PSG/Bayern, mas acho que ele está aceitando ter menos controle para ter mais desequilírio na frente. Talvez porque ele acredita mais nos jogadores dele. Sim, eu acho que pode explicar um pouco. E tem um detalhe no domingo que chama Vasco. Vasco é um clássico. Sim. O português sabe bem que é a importância disso, né? O Vasco da Gama, né? Adversário do Flamengo. Entendeu? O jogo de hoje também, numa quinta-feira, na Argentina, que vai chegar, os caras vão chegar na sexta-feira, já... Hoje é quarta. Era quarta, agora é quinta. Hoje é quarta. Hoje é quarta. Vão ter quinta, virou para quinta. Não, hoje é quinta, viu, Calçado? Não é que estivesse aqui, já foi quarta. Tem a quinta-feira todinha, tem a sexta. Nesses 3 dias você recupera e não vai arrebentar ninguém em treinamentos. Então é o seguinte, esses caras, ele perdeu a Arrascaeta. Esses caras que ficaram fora, eles vão voltar para o clássico. Bom. E o clássico a gente sabe o peso que tem. Então é preciso olhar para tudo isso. Se você só olha para aquele momento, para o resultado do jogo, para este jogo, e não olha para o entorno, o que está acontecendo,
a crítica é injusta. Porque aí para domingo ele pode... Porque hoje ele foi ele tinha ido de Danilo e Léo Pereira como dupla de zaga nos 2 primeiros jogos. Hoje não pôde usar o Léo Pereira porque está machucado, né? Machucou lá contra o Atlético. Talvez volte, não sei se volta já. Foi o Vitão. Foi Vitão e Danilo. Então, talvez para o final de semana pode ser o Ortiz com o Pereira. Os dois estão mais descansados. Aí ele tem usado o Emerson Royal. Nos 3 jogos ele foi titular da Libertadores, o Emerson Royal. Então aí ele pode voltar com o Varela. O Alexandro hoje jogou, tinha sido o Ayrton Lucas nos 2 primeiros jogos, hoje ele pode voltar com o Alexandro. Olha aí como ele já renova o setor defensivo. Né? Deve manter o Everton Araújo. É interessante que talvez em vários aspectos a gente possa considerar o time do brasileiro mais titular que o da Libertadores. Ah, sim, sim. Porque faz sentido. Porque cada ponto perdido no brasileiro neste momento vale muito, muito mesmo. Na briga que o Flamengo trava com o Palmeiras, não sei se também com o Fluminense, mas enfim, pelos pontos corridos. Na fase de grupos, não. A partir do momento que você tem essa força, que você tem esse time, que você sabe que você vai se classificar, se vai ser o primeiro geral ou não, é uma outra história. Nessa sintonia fina, escalar o Varela e não o Emerson Royal, ou enfim, qualquer outra mudança que a gente queira dizer, o Pedro e não o Bruno Henrique, pode fazer diferença? Nessa sintonia fina pode. Agora, de resto, você sabe que jogando com esse time aí, ou com um time misto, todos os jogos da primeira fase da Libertadores e da fase de grupos da Libertadores, o Flamengo muito provavelmente vai ficar na primeira colocação. Se vai ser a primeira geral é outra história, mas acho que vale. Vale até eventualmente abrir mão de um primeiro lugar geral, se for o caso, para não perder ponto no Campeonato Brasileiro, em que cada rodada, de fato, vale muito. E repito, assim... Eu acho muito legal como isso, aos poucos, vai entrando na cabeça das pessoas, né? Claro que no caso dos técnicos europeus, é mais normal que isso aconteça, porque já é uma cultura enraigada lá, esse negócio de, pera lá, cara, pontos corridos, se eu perder 2 pontos aqui, esses pontos vão fazer muita diferença lá. Não era o normal, né? A gente, assim, mesmo quando times brasileiros estavam em fase de grupos de Libertadores contra adversários mais frágeis, ficava aquela coisa de é sacrilégio poupar aqui pensando no brasileiro, e acho que aos poucos isso vai mudando. Talvez mude mais para aqueles que são candidatos a título nacional, né? E menos para aqueles que estão brigando por Libertadores, por Sul-Americana, o que quer que seja. Mas, de qualquer maneira, acho que é uma mudança interessante e que está acontecendo. E temos que admitir, né, galera? O Leonardo Jardim foi muito corajoso de entrar com um time misto, né? Cara, ele entrou com um time quase meio a meio, cara. 5 desfalques, né? Ele entrou com o Royal, ele entrou com Vitão e Danilo ali na defesa, né, cara? Que pegou todo mundo de surpresa, né? Todo mundo pensava que ele fosse entrar com o Léo Ortiz e o Danilo, né? Ele colocou o Vitão. Nem acho que o Vitão jogou mal, jogou bem. Temos aqui as notas. Vamos lá para as notas. Ó, ranking de atuação, tá? O Rossi, nota 7.3. Nota do público. O GE deu 5, tá? Emerson Royal, 6. Vitão, 6. Danilo, 6. Alexandro, 5. Everton Araújo, 7. Jorginho, 7. Arrascaeta, infelizmente, saiu aos 18 minutos com esse problema no ombro, né? Na cravícula, né? 6.6. Arrascaeta, tamo com você, tá, cara? Deus abençoe. Carrascal, 4.4. A galera não gostou do Carrascal. Nem acho que ele entrou tão mal assim. Ele foi, né? Eu acho que ele entrou bem até. O nota 5 eu acho que tá bom. Luiz Araújo, nota 6.8. Fez o gol. Plata, 6.2. Bruno Henrique, 7.4. Pedro, 5.2. Entrou já no fim do jogo, né? Samuel Lino, 6.6. Saul, 5.5. Leonardo Jardim, 6.3. Leonardo Jardim expulso. E vocês sabiam, né, que quando o jogador ou treinador é expulso com um cartão vermelho direto, ele pega automaticamente 2 jogos de suspensão. Isso se não tiver... como que fala? Julgamento lá pela Conmebol, né? Em situações normais são 2 jogos de suspensão pela Conmebol. Ou seja, o Leonardo Jardim vai desfalcar o Flamengo contra o Estudiantes
no Maracanã e contra o Independente Medellín na Colômbia, tá? 2 jogos aí sem o Jardim na beira do campo. Ele pode viajar, só não pode ficar na beira do campo, né? Valeu, galera. Tamo junto. Saudações rubro-negras e até mais. Fui!